Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. Sou o Romo Oliveira. Romo Oliveira, que é como eu tenho assinado atualmente meu nome artístico. Eu sou batizado como Romário. Né? Eu já ia perguntar onde é que ficou Romário aí. Você anulou o Romário? Não, eu não anulo o Romário porque, enfim, né? É um nome de batismo que meu pai me deu com o sonho de ter um filho jogador de futebol. Não deu certo, pô. Coitado do Zé, mano. Exatamente. Teve ele aqui em Rio Grande da Serra, né? Ele tem um time aí há 40 anos. E aí ele sempre teve o sonho de ter um filho jogador de futebol. Mas não foi o meu você. caso, nem do Ronaldo, que é meu irmão mais novo, nem do Leandro, nem do Leonardo. E nem dos outros filhos que ele teve. Enfim, pô, desmotivou o velho, pô. Exatamente, assim. Mas eu adoro o meu nome, acontece que o Romário ele é uma figura marcada, né? Essa opção artística. O Romário, ele você fala Romário, a associação é direta ao jogador. Sim. E todo respeito à carreira do Romário, né? Mas pra gente que quer fazer um nome aí no cenário artístico brasileiro, a gente precisa ter algo que associe diretamente a você, né? Sim. E aí há 2 anos, 3 anos, eu mudei o meu nome artístico pra Roma Oliveira. Bacana. Mas antes de falar do Roma, vamos falar um pouquinho do Romário? Vamos Nasceu falar aqui na Lopes, né? Sim. Nasceu por aqui. Quer dizer, não sei se deve ter nascido na maternidade. Nasci na maternidade de Ribeirão Pires, mas eu sou rio-grandense. Eu sou Rio Grande Serrense. Rio Grande Serrense? É o certo que fala? Olha, tô descobrindo agora. Enfim, mas eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou de Rio Grande da Serra. É como eu sempre falo em todos os lugares por onde eu passo na minha vida, que eu sou dessa cidade e que eu tenho um orgulho gigante de ser daqui, né? Sou daqui da Vila Lopes, cresci na Vila Lopes, aqui em Rio Grande da Serra, e amo esse lugar. Então, parabéns e bem-vindo ao clube dos que amam o Rio Grande da Serra aí. Deixa eu te falar, como é que foi essa coisa aí? O que você lembra da mais tenra idade aí? Da minha infância? Sim. Olha... você nasceu, e aí? Pois bem, eu sempre fui uma criança muito proativa, né? Eu sempre fui muito enérgico, eu sempre fiz muitas coisas. Então eu era aquela criança que ia pra escola e fazia absolutamente tudo que tinha na escola, né? Entendi. De cursos a mais, fora o período regular, né? Sim. Então eu me envolvia com as coisas ali da escola. Eu gostava de ser líder de sala de aula, eu gostava da coisa do grêmio estudantil. Então eu sempre fui muito participativo. Aí também tinha um projeto do Escola da Família, que a gente também tinha um projeto chamado Pisone Virtual. São coisas assim que eu sempre fui adentrando. Eu adorava ser uma pessoa participativa porque eu via que aquilo me ajudava enquanto pessoa, né? Lógico que a gente não tem um entendimento profundo quando a gente é uma criança, adolescente, né? A gente vai adquirindo isso ao longo da vida, né? Mas quando eu olho para o passado, eu vejo o quanto tudo isso me ajuda como pessoa, né? Sim. O quanto fazer parte de todas essas coisas me faz... É a base do que eu sou hoje, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito interessada, um adolescente muito interessado por política. Eu sempre gostei muito desse lugar político porque eu via a minha escola e eu pensava... Eu posso ser alguém participativo para ajudar a mudar de alguma forma e para entender que esse lugar aqui é sim para o nosso ensino e para o nosso crescimento pessoal, né? Entendi. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aqui no Giuseppe Pisoni, né? Com todos os professores que eu tive aula, eu aprendi muita coisa. É óbvio que a gente tem uma defasagem muito grande no ensino público. E isso é visível quando a gente começa a adentrar novos espaços, sobretudo quando você entra na universidade.
E como eu tive a oportunidade de entrar na universidade pública, eu entrei na USP e eu entrei na Universidade Federal de São Paulo. Ali é um antro de pessoas que vieram, sobretudo, de escolas particulares, com pessoas com embasamento teórico muito grande, pessoas que já tinham lido muitos livros. Eu mesmo li livros, tinha na biblioteca, mas você tinha uma biblioteca aqui na sua casa, eu tinha que pegar uns livros aqui. Que bacana. Eu gostava sempre gostei dessa coisa de me envolver com um ensino, mas eu sei do lugar que eu venho e eu sei o quanto isso, mesmo eu sendo uma pessoa muito interessada em aprender, eu via o quanto eu estava distante dos meus colegas de faculdade. Jura? Sim. Porque o embasamento teórico de ensino de uma pessoa que teve a oportunidade de estudar numa escola particular a vida toda é muito diferente. Sim. Então, por mais que eu achasse que eu lesse bem, eu vi que eu não lia tão bem. Por mais que eu achasse que eu escrevesse bem, eu vi que eu não escrevia tão bem. Então, assim, eu fui... Também tem uma parada assim da gente às vezes diminuir porque acha que o outro é muito mais inteligente. Não acha muito que é isso aí. Não acha que esse sintoma está acontecendo aí, né? Acho que é um misto ali que aconteceu. Hoje eu sei o meu lugar, o meu tamanho e as coisas que eu desenvolvi e cresci, né? Sim, sim. Mas eu sei que existia assim uma defasagem nesse lugar de uma escrita mais elaborada, de um pensamento crítico mais elaborado, de referências mil, ou mesmo de você falar outras línguas. A maioria das pessoas com quem eu estudei falavam já outras línguas. Tá. Eu ainda não falo outras línguas. Eu male falo um pouco de portunhol, né? que é o famoso o espanhol que a gente acha que a pessoa nativa que fala espanhol vai entender, né? Olá, como vai? Olá, como estás? Mas eu vou saber enrolar, né? Information. E agora eu tô me dedicando um pouco mais ao inglês, mas eu sei que isso sempre foi uma defasagem, assim. Sim. Na escola que a gente tem, não tem esse aprofundamento, né? E eu vejo que a maioria dos meus colegas tiveram um embasamento E isso não é uma crítica, é isso, como eu falei, eu sou muito grato. Você observa pela vivência com seus colegas, é isso? Eu acho que exatamente, é uma vivência, né, que eu tive aí, né, eu tive essa oportunidade de estudar nessas escolas, nesses lugares, e eu vi o quanto, querendo ou não, estava um pouco distante, mas eu aprendi, eu tenho o meu jeito, eu me comunico, lógico. Mas é isso, assim, eu acho que o meu jeito mais espontâneo na vida, porque eu sempre fui uma criança meio espontânea, um tanto criativa, e eu sempre fui muito sonhador, me levou a querer sempre mais. Sim, né? Então, com certeza. Para mim, a gente está sempre aprendendo. Não, com certeza. A gente está aí constantemente aprendendo com a vida e com as coisas. O problema é o que a gente faz com o que aprendemos, né? Exatamente, o que a gente faz com o que a gente aprende. Exatamente, porque senão perde o valor, né? Exatamente. Eu achei interessantíssima essa fala, assim, de você dizer que você se sentiu que vinha, que lhe faltava alguma coisa, mas sempre vai faltar, né? Ainda mais para quem... Bom, vamos deixar para o ator depois. Mas eu vi em você uma vontade danada de participar, quando você era mais novo. Nós estamos falando aí de quê? De 1990? 2000? 2000. Eu finalizei a escola em 2008. Então a gente está falando aí dos anos 2000. 2000. Né? Então, você nota só que no ano 2000 a gente já tinha aí uns flashes assim do que seria a internet chegando, as redes sociais, etc. E tal. Você já tinha perspectivas muito diferentes da minha época, que já sou 60, né? Difícil. Então, na minha época, era muito mais difícil essa coisa toda. Era muito o mundo da leitura. Sim. Né? E da introdução. Você entrar para dentro de você, para você, né? Porque você não tinha esses pares para fazer a troca. Bom, mas aí você tinha, né? Vontade do caramba. Você chegou a ser presidente do Grêmio, né? Sim, eu fui presidente do Grêmio da escola durante 2 anos. 2 anos. Né? Eu era muito envolvido, né? Como eu falei, nas questões da escola.
Eu era aquela figura que toda quarta-feira estava na Câmara dos Vereadores, né? Interessante. Na assembleia, nas reuniões, para fazer pedidos para minha escola, de alguma forma ajudar a fazer aquele espaço ser melhor. A gente tinha um projeto que era muito interessante, Sim. Que a gente pegava o que cada pessoa do Grêmio tinha de melhor a oferecer. Então, por exemplo, na época que eu era do Grêmio, eu já fazia teatro. Então, em contrapartida, aos finais de semana eu oferecia curso de teatro na escola. Aí o menino que era um gênio na informática, que é o Ailton Júnior, que é daqui da Vila. Ele oferecia um curso de informática na escola. Entendi. Os meninos que cuidavam da diretoria de esporte do Grêmio faziam interclasse, davam aula de futebol na escola. Aí o menino, o Johnny, que dançava break, dava aula de break na escola. Então a gente, em alguma medida, pegava o que cada pessoa já estava aí fazendo na vida e oferecia em contrapartida. Sim. A gente não tinha como fazer tantas coisas. A gente só podia oferecer aquilo que a gente tinha em mãos. Mas usaram isso aí como marketplace. Exatamente. Alguma coisa assim. E era uma maneira que eu acho que a gente fez projetos muito interessantes na época, né? Foi acho que um Grêmio muito participativo, com pessoas muito participativas. A sua filha também era do Grêmio junto comigo, e a gente era bem amigos na escola, né? E aí, como eu era muito agitado, como eu falei, eu ficava assim, toda semana tinha a nossa reunião, e toda semana a gente ia lá cobrar dos políticos locais para ajudar a gente. Então, nesse quesito, teve até professores meus, várias pessoas achavam que eu ia sair da escola e já ia ser candidato a vereador. Não, porque eu pensei, né? Ou qualquer coisa assim, né? E não, eu tive até convite na época. Na época, eu vou dar nome, sim. Porque Pode? Na época, o Claudinho da Geladeira, que era do PT, me chamou para ser candidato mirim, nem era jovem, era para eu ser o candidato mais jovem na época. De uma ala, mas o Zé Teixeira também tinha me chamado para sair no PSDB como candidato. Só que eu já estava completamente envolvido com teatro. Sim. Não era a coisa maior da minha vida ser político na cidade de Rio Grande da Serra. Sim. É óbvio que eu sempre olhei para minha cidade e pensei, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. Entendi. Eu não acho que a gente vai... Ninguém faz milagres, né? Não. Nós, pobres mortais, não fazemos milagres. Mas a gente pode contribuir de alguma forma. Na época eu até pensei, eu acho que eu quero ser. Só que, eu confesso pra você que não era a coisa que mais mexia comigo. Meu sonho mesmo sempre foi ser ator. E eu desde criança, eu dançava, eu cantava, eu atuava, eu brincava de atuar. Eu dançava... fazia muita coisa, assim. Então, assim, meus pais, eles sabiam que eu era um artista desde criança. Assim, mas eles também achavam, em alguma medida, que eu ia ser um candidato. Porque quando o Zé Teixeira foi pedir pra minha mãe para eu ser vereador, ela achava, pode ser legal, mas não era o que mexia comigo. Não era o que mexia comigo mesmo é estar em cena. Que pena, né? Porque nós temos tão poucas lideranças, né? E tão poucas lideranças apaixonadas, assim, né? Mas pra mim, a minha questão é assim, eu como artista, eu considero que a política faz parte do meu ser. Sim, eu contribuo de alguma forma para elaborações de pensamento, para levar em cena aquilo que pode causar um desejo de mudança, entende? E também eu não descarto a possibilidade de estar contribuindo de alguma forma para a cidade. Que seja vindo a um curso, que seja... Eu acho que estamos na lida, né? Estamos vivendo, então eu nunca vou dizer não serei um político. Não tenho desejo, eu gosto de estar em cena. Então, tudo aquilo que você fazia... Era na intenção de achar o teu espaço. Exatamente. Então, assim, eu sempre fui um cri-cri, né? De cobrar por coisas melhores. Sempre, né? Então, assim... Mas mesmo cobrando, você se colocava na posição de fazer também. Exatamente. Essa era a minha... Sempre foi
o jeito como eu me via, né? Que era eu cobrava, mas em alguma medida eu também tinha atitude De fazer. Não à toa, por 2 anos. É porque a gente vive o mais ou União menos... Jovem ganhou o Grêmio aí na escola. A gente vive um momento não, eu diria que nos últimos 10 anos foi assim, muita cobrança. E pouca atitude. E pouca atitude. Tá tudo estagnado, né? Na medida do possível, você tenta sair desse marasmo. Exatamente. Mas você nota que vai ficando a coisa cada vez mais petrificada. Hoje nós vivemos um conflito entre o lado direito e o lado esquerdo. Né? A gente não vê um horizonte aí, um prisma, né? Sim. A gente não consegue ver aí um prisma. Tem que ter a direita, mas tem que ter a esquerda, mas tem que ter todo o prisma até chegar um ao outro, né? Exatamente. Porque o que balança tudo isso aí é exatamente a compreensão de um e do outro, né? E nós não chegamos a isso. Aí eu fico olhando você aqui, um cara que tinha toda uma possibilidade de fazer as coisas, que foi líder, que se viu líder, porque você atuava como líder mesmo, não era que fantasiava, não, você atuava como líder. Mas aí você me disse que era tudo balão de ensaio para o ator. Eu não acho que é um balão de ensaio. Eu acho que na vida, como ator, eu sou um artista do meu tempo, e por isso eu carrego a política enquanto parte do que eu desenvolvo como ator. Então, toda vez que eu vou fazer uma peça nova, eu estou estudando a polis. Polis é a cidade. Eu estou estudando o que acontece na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo. Eu estou lidando com aqui e com agora. Eu estou lidando com coisas atuais para poder levar em cena. É óbvio que eu também faço teatro por puro entretenimento também, porque eu acredito no teatro também como um lugar para a pessoa ir lá se entreter. Mas eu também tudo que é bom fazer é entretenimento, né? Exatamente. Então, assim... Tem gente que curte construir casa. É um trabalho, mas também é um entretenimento. Exatamente. É uma coisa assim, não é isso? Talvez, como você falou de balão de ensaio, você falou? Isso. É que talvez... Como chegou a vontade? Não, você decidiu, não, aqui... O cara foi lá te convidar, você já estava no ápice de ir para política. Aí você decidiu por quê? Como é que foi? Não estava no ápice de ir para política. Desde criança eu sei que eu queria ser artista. Desde criança eu tenho conhecimento assim de criança que eu queria ser ator, desde sempre. Eu pedia para minha mãe e para o meu pai que me levar para... Na época, assim, a gente é muito vislumbrado quando criança, então a gente acha que entrar na TV é um caminho muito fácil. Sim. Então quando a gente não tem... bonitinha, arrumadinha, vai entrar na TV. Eu não tinha visto peças de teatro. Eu fui ver peças de teatro quando eu estava na escola, acho que já era um adolescente, tinha 12, 13 anos. Então, assim, o que a gente tem de referência de atuação é o que a gente vê na TV. Sim. Então eu olhava para a TV e falava, nossa, eu quero estar ali dentro, quero estar ali dentro. E aí, na minha cabeça, eu queria aquilo. E eu sempre quis isso. Eu sempre quis estar em cena. Eu sempre quis ser então, um ator. Então, as suas referências era o ator da Globo, o ator das novelas, essa coisa. Era aquilo. Óbvio que quando a gente entra no teatro, para estudar teatro, a gente vê que não é um caminho tão fácil. Sim. Então, assim, eu posso dizer para você, Noel, que eu sou um cara muito feliz fazendo teatro. Muito feliz. Mas eu entendo que a gente vive uma realidade brasileira, acho que para qualquer profissão, mas aqui no teatro em si, como a gente vive num país que não tem muito incentivo para arte, para cultura, sobretudo quando você não é famoso, a luta é muito maior. Então, assim, nem sempre você vai estar bem, né? Então você lida com altos e baixos o tempo inteiro. Quando você consegue um trabalho na TV, às vezes você consegue um valor um pouco a mais para estruturar um pouco melhor a sua vida. Mas nem sempre é assim também, porque hoje em dia tudo caiu financeiramente. Nem a TV está pagando tão bem. Então, assim, quando eu comecei a fazer teatro mesmo, eu entendi que aquele lugar é um caminho um pouco mais árduo para a gente conquistar. Eu não fiquei com aquele sentimento de criança do tipo assim, eu preciso ser um ator de TV. Não. Eu sou um artista do teatro, eu sou feliz fazendo teatro. É óbvio que eu não descarto a ideia de fazer TV. Pode ser que eu faça. Eu fiz uma participação numa série que vai estrear agora em 2025.
não descarto, porque eu quero ser alguém que ganha bem. Ah, sim. Né? Eu tenho formações aí na vida e eu acho que eu mereço ganhar bem por aquilo que eu faço. Entendi. E eu trabalho muito. Então, assim, eu só quero poder ser valorizado por aquilo que eu faço. Entendi. Entende? Então, sei lá, eu só tava falando isso pra dizer o que mesmo. Como é que surgiu aí essa vontade de ser ator? Tá? Então é isso, eu sempre tive essa vontade. E aí, quando a gente vai fazer teatro, a gente descobre que é um caminho muito mais árduo para você entrar na TV. Só que isso não me impediu de estar em grandes palcos do Brasil, assim, sabe? Entendi. Eu já fiz muita peça. Peça de teatro. Então o teatro é mais o seu foco? O teatro é meu foco. Eu me formei, como eu te falei, né? Eu fazia... Na escola, eu também fazia teatro. Tem essa. Antes de ser líder de sala, eu já estava fazendo peças de teatro. Porque o que acontecia? Professora pedia um trabalho e eu queria resolver com teatro. Eu ia lá e vamos fazer uma peça para falar sobre classicismo. Vamos fazer uma peça para falar sobre a mitologia egípcia e os cálculos de Pitágoras. Vamos fazer uma... Para qualquer coisa, eu queria fazer uma peça. Então, todos os anos, eu fazia uma peça nova com o grupo do qual fazia parte junto comigo. Então, geralmente eu motivava, eu engajava a sala inteira para a gente se envolver numa peça. Então a gente sempre, todo ano, fazia uma peça. Então na quinta série a gente fez uma peça sobre a mitologia egípcia. Na sexta série a gente fez uma peça que falava um pouco sobre a questão das drogas, da drogas exacerbado, que estava crescendo e teve um crescente, né? Sim. Na sétima série a gente fez... Todo ano era uma peça nova. Sim. Então, assim, eu já fazia peça sem estudar teatro. A gente fazia estruturas de modelinhos de peças de teatro. E aí, depois, quando eu vi que tinha possibilidade de fazer teatro, a professora Liliane, que deu aula aqui em Ribeirão Pires, e a professora Viviane, que dava aula de português, me levou para Ribeirão Pires, porque lá tinha curso de teatro. E falou assim, olha, Roberto, Margarete, leva o seu filho, matricula ele para fazer teatro em Ribeirão Pires, que tem uma escola de teatro ótima. Quando eu entrei ali, eu falei, pô, é isso que eu precisava. E aí, com 15 anos, eu não parei mais. Fiz iniciação teatral em Ribeirão Pires, e aí eu fiz 2-3 anos seguidos de oficina, entrei na Escola Livre de Teatro e fiz diversos cursos na Escola Livre de Teatro. Fiz o teatro laboratório, fiz núcleo de direção, fiz núcleo de estudo de máscaras teatral, fiz a formação de ator, que são 4 anos de formação, que é uma faculdade, né, de teatro, na Escola Livre de Teatro. Finalizei a Escola Livre de Teatro e entrei na USP para estudar teatro lá também. E aí eu fiz também mais 4 anos e meio de formação lá na USP. E trabalho muito com teatro de grupo e teatro musical, que foi onde eu mais verticalizei a minha carreira nos últimos anos. Sim. Foi onde eu me encontrei, então eu trabalhei com diversos espetáculos teatrais na cena do teatro paulistano, né? Que foi onde eu mais desenvolvi teatro. Aqui, pelas bandas de cal, o que eu mais fiz foi dar aula, né? Porque eu sempre faço um paralelo na minha vida de carreira, que é ser ator e dar aula, que eu também sou professor, né? Entendi. Porque eu também fiz letras na Universidade Federal de São Paulo. Então, assim, eu dou aula de teatro ou dou aula de letras, de português, só que eu geralmente foco muito na minha carreira como ator. Então, quando as coisas estão caminhando bem, eu fico inteiramente focado na minha carreira como ator. E aí eu emendo geralmente um trabalho no outro. Então eu fiz muitas peças nos últimos anos. Quando as coisas não estão indo tão bem, eu dou aula ao mesmo tempo que eu estou em cena. Entendi, né? Entendi. Então é isso, assim, Como é que foi a primeira vez que você entrou num tablado, a primeira vez que teve... Olha, você vai fazer esse papel, essa coisa toda. Já fez os grandes autores, Hamlet? Como é que é o negócio? Conta um pouquinho isso aí pra nós.
Ah, cara, a primeira vez foi um grande frio na barriga e seguiu assim por toda a minha vida. Graças a Deus. Eu tenho uma professora que fala assim, se você Ainda não bem. sente frio na barriga ao entrar em cena, é porque você está fazendo de mentira. Sim. Você não está se entregando de verdade. Porque se você acha que está com o jogo ganho. E o jogo na cena nunca está ganho. Porque você nunca sabe qual vai ser a reação do público. O teatro é a arte do aqui e do agora. Eu estou lidando com quem está ali me assistindo pela primeira vez, ou pela segunda que seja, ou pela terceira, mas nunca é a mesma coisa. Então, assim, se eu entro em cena achando que o jogo tá ganho, que eu sou um puta ator, eu sou um puta ator, eu fiz um monte de formação. Então, óbvio, eu adquiri técnicas para lidar com os desafios da cena. Mas se eu entro achando que o jogo tá ganho, pode ter certeza que eu perdi aquele jogo. Acho que eu não vou conquistar a plateia. Ela não vai jogar junto comigo. E o teatro é um jogo com quem tá comigo em cena, mas sobretudo com quem tá me assistindo. Não existe teatro sem um espectador, né? A gente precisa da plateia. Sim. Senão não existe. Mas tem essa coisa do vestir o outro, vestir o personagem, exatamente. ser outra pessoa. O Fagundes costuma dizer que as pessoas olham o ator como um falsário, né? Que ele é meio falsário, que ele é fingido, que ele não é... Mas é muito difícil você vestir um personagem. Como é que é isso para você? Você já sentiu isso? Como é que é essa dificuldade? É isso mesmo? É vestir uma outra pessoa? Cara, é sempre um desafio, né? Você dar vida a um personagem. Porque muitas vezes você vai tentar fugir de você mesmo, mas a sua principal fonte é você mesmo. Então você vai nas suas emoções, muitas vezes você vai pela memória emocional de algo que você passou, sei lá, um personagem que está transtornado com ciúmes, ou com medo, ou com sentimento de vingança, ou entrando num processo psíquico. Você vai buscar no seu interior aquilo que é forte para dar vida àquela figura. Ou um vilão, um antagonista, alguém que faz maldades cruéis, sei lá. Eu tenho feito um personagem que é o João Romão, da literatura do Curtiço, né? A gente faz uma adaptação na peça Bertoleza, e eu faço o personagem do Romão, que é um cara cruel, calculista, manipulador, egoísta, e que ele assim, acaba com a vida de uma mulher, que é a Bertoleza, que é uma mulher negra, que está lutando pela sua carta de alforria, porque se passa numa época onde pessoas negras estavam lutando pela sua carta de alforria para poder ter a sua liberdade, e ele engana essa mulher e acaba com a vida dela. Então, assim, eu não me considero nada João Romão, mas ao mesmo tempo, o que de João Romão eu tenho? Sim. Sabe? O que em algum lugar o sentimento o que sentimento é esse que eu nego, mas se eu investigar dentro de mim, eu tenho para poder jogar na cena. Entende? Então, a gente busca, né, óbvio, de muitas fontes, bebe de muitas fontes, inclusive de coisas que já foram montadas, de atuações no cinema, ou de leituras, mas muitas vezes a gente vai buscar lá no nosso interno, né, mesmo assim. Até que ponto a leitura do personagem, a leitura da obra influencia nessa construção? Ela é totalmente, eu acho que assim, ela é completamente a construção. Você necessita da obra, né, para montar. Senão a não ser que o teatro nasça do improviso. E aí você vai buscar só da sua fonte. Senão se já é uma obra que existe, você vai beber do que já existe. Sim. E aí você vai trazer traços seu, características, singularidades, né? Da cena teatral de Rio Grande, você fez
pouca Em Rio Grande coisa, da não fez Serra nada. eu fiz... Nós chegamos numa época aqui que, nessa época que a gente está falando, a gente tinha 6, 7 CIAs de teatro, gente fazendo teatro, você não chegou a fazer parte desse Em Rio pessoal. Grande da Serra? Isso. Tinha o Assis Santos, tinha aquela moça... Eu fiz uma aula com a Assis Santos, só. Eu até gostaria de ter feito mais, mas infelizmente eu não consegui continuar porque eu entrei nas oficinas de Ribeirão Pires e eu já estava bastante envolvido. Eu acho que Rio Grande da Serra tem uma defasagem cultural muito grande. Infelizmente a gente nunca teve apoio e incentivo à arte e cultura na nossa cidade, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem, porque uma vez que a gente tem incentivo à arte e cultura, a gente também cria uma população forte o suficiente para acreditar no potencial turístico que tem aqui. Porque se a gente desenvolve uma população que é interessada em fazer teatro, fazer dança, fazer esporte, fazer uma movimentação cultural na cidade, a gente também atrai visitantes. Se a gente tivesse aqui festivais rolando de dança, teatro, mas para isso a gente precisa ter curso, a gente precisa ter a base, a gente precisa colocar no orçamento da cidade dinheiro destinado para um curso de teatro, para um curso de dança, para um curso de, cursos de arte e cultura. Não é mais sorte que isso? Não é mais sorte que isso? Eu digo assim que, aliás, falei uma vez para você, numa reunião que nós tivemos, na associação comercial, eu sempre achei que a classe, o quarto, quinto poder ali é a arte, né? Porque você não vende remédio para sono se não for com a arte, não é? E aí eu estou falando a arte no contexto geral, a música, o teatro, a literatura, e etc e tal. A arte no contexto geral. A arte é importantíssima, porque a arte não mexe com o ser humano. A arte mexe com a alma do ser humano. Sim. Não é? Ela evidencia coisas do ser humano, ela traz desejos, ela faz essa briga que nós temos dentro de nós, de bem, de mal, de paixão, de revolta, e etc e tal. Quando nós não temos a arte para nos fortalecer, nós somos meio que uma coisa vazia, não é? E aí eu acho que é importante, sim, não no sentido de politicamente ou de ser política de governo, mas no sentido de ser política de vida, ser política de povo. Nós passamos por, nesses últimos 6 anos, o Lula foi eleito ano passado, ano retrasado, aliás, mas nós tivemos uma pandemia, em que o negacionismo tomou conta de uma certa forma, assim, que a própria arte trabalhou para isso. Exato. Mas ela foi a primeira a ser negada. Muita gente não dando direito ao artista, muita gente dizendo que o artista, por causa da Lei Rouanet, que estava roubando dinheiro também do governo, essa coisa toda aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que chegou. Essa coisa do negacionismo só pode ser, eu penso assim, pelo menos é a análise que eu faço, só pode ser aplacada com a própria arte. Quando artistas foram fazer apresentações na web para falar, para cantar, para contar sobre liberdade, eles tiraram das pessoas aquele senso, como vai dizer, de revolta sobre coisas que são importantíssimas para nós. Como é que foi você na pandemia? Como é que você se virou na pandemia? E sobretudo, não só a doença, mas sobretudo essa revolta. Era negação à arte, negação ao nordestino, negação a tudo, negação à doença. Como é que você, como artista, um ser tão libertário, como é que você lidou com isso? Bom, vamos lá. Primeiro você tinha me perguntado o que eu tinha feito aqui em Rio Grande. Sim. Tá aí uma coisa que eu fiz em Rio Grande quando eu voltei para cá durante a pandemia. Eu voltei para minha terra, que é onde eu tenho as minhas bases, estruturas, que é a minha família. Sim. E onde eu tenho o meu aconchego, que é essa cidade. E estava sem trabalho, sem grana, foi um período muito difícil para todos nós, né? Não só para a classe artística, para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, literalmente. Mas essencialmente para a classe artística, né? Porque você não podia fazer mais espetáculos. Exatamente. Só que exatamente como a gente trabalha diretamente com entretenimento, a gente não tinha como trabalhar. Né? Então, assim, foi um período muito difícil, mas surgiu na época a lei Aldir Blanc e tal, e a lei Paulo Gustavo veio depois. Mas
Na cidade... No ano passado, né? Isso durante a pandemia, Durante a pandemia. Aldir Blanc. Eu fiz um curso que eu ofereci aí para a cidade, que era online, e teve uma procura muito grande. E aí eu vi que tinha gente muito interessada em fazer teatro. Sim. Tanto que a gente teve aí mais de 40 inscrições no meu curso de teatro que eu ofereci aqui. Paralelo a isso, a gente construiu aí junto com a Jennifer Rossetti, que é uma grande artista que a gente tem aqui de Rio Grande da Serra também, que mora aqui na Vila Lopes, e que estudou comigo, inclusive. Ela, além de atriz, ela é produtora. A gente construiu juntos um festival que chama Lab Rio Grande da Serra. Qual o nome dela? Jennifer Rossetti. Vamos chamar para conversar aqui um pouquinho, né? Chame, que ela é uma figura muito interessante, uma artista maravilhosa. A gente construiu o Festival Lab Rio Grande da Serra, que pode procurar na internet, foi uma das coisas mais vistas, eu acho, nessa cidade, com um alcance de 24 mil pessoas. Sim. Eu acho que isso é um número muito relevante. É expressivo. Para uma produção de Rio Grande da Serra. Isso durante a pandemia. A gente teve alcance porque a gente fez um festival que convidava artistas da cidade para cantar, para dançar, para fazer poesias e tal. E que teve 3 programas que foram transmitidos ao vivo na internet. E teve alcances de 24 mil, 20 mil pessoas que assistiram, que viram pelo menos um pedaço do programa. Sim. Eu acho que isso é um alcance muito relevante para a cidade, né? Além de incentivar a maioria a conhecer mais artistas da nossa cidade. A gente é muito rico de artistas excelentes daqui. Mas como a gente não tem nenhum tipo de apoio, a gente precisa sair daqui para poder ganhar o pão lá fora. Aí você estava perguntando mesmo como foi lidar com esse negacionismo todo. Cara, acho que é uma coisa muito difícil até hoje, porque a gente ainda está vivendo os resquícios de uma gente que acha que a desinformação é algo bom para a vida, que gente que acha que não tomar vacina é algo que é uma escolha. A gente vive a gente vive na cidade, a gente não vive isolado no meio do mundo. Sim, você vive no coletivo, Você vive no coletivo. Se você não toma as suas vacinas, você é o prejudicado, sua família é prejudicada e todo o coletivo também é. Porque a gente sabe que as doenças se desenvolvem. Enfim, e você não acreditar na ciência, que são estudos de pessoas que estão aí há anos desenvolvendo estudos para o bem da população, eu acho muito perigoso o caminho que a gente começou a entrar. A gente entrou numa era onde muita gente se informa por memes ou por coisas de WhatsApp e não vai verificar a fonte, não vai saber a procedência daquilo que ela está recebendo de informação. Então ela acredita veementemente em algo que ela não sabe nem discorrer sobre o assunto. Entendo. E isso para mim é um pouco triste, porque isso revela muito mais um problema de educação no nosso país. Isso me assusta, porque se a gente tivesse uma educação de qualidade, eu acho que a gente ia ter pessoas muito mais interessadas em buscar fontes reais. Posso contrapor aí? Pode. A gente tem o maior país, a maior potência do mundo, chamado Estados Unidos da América, e a gente viu agora que eles elegeram, na época, um pouco antes da pandemia, o Trump, que era um direitista que ia contra tudo, contra as liberdades, etc e tal. Eles elegeram. Para tirar ele de lá foi duro, porque ele também fez igual o Bolsonaro aqui, ele invadiu o Congresso, matou pessoas lá, e etc e tal. Mas ele foi levado ao poder novamente. E no domingo ele assume o poder de novo. Então, a gente sempre fala que tudo melhor está nos Estados Unidos. Eu vejo muita gente falar assim, eu sou meio contra isso, eu sou meio...
não gosto muito dessa coisa, porque eu acho que tudo tem o bom, o seu lado bom e o seu lado ruim, mas nada são tão bom que não tenha defeito. Então não acho a cultura americana tão boa assim. Não. Ela é muito divulgada, ela se trabalha muito bem, mas não é nada disso. E aí você tem esse negacionismo lá também. Mas lá tem uma educação maravilhosa. Cara, mas tem uma parada assim, que infelizmente não houve um empenho da população de votar. Nos Estados Unidos você não é obrigado a votar. Então assim, existe uma parada que você precisa convencer a população de que você é o melhor caminho. E também tem uma parada que nos Estados Unidos não existe esquerda e direita. É muito diferente, existe tudo em prol do capital. O que manda ali é o que vai dar lucro. Sim. Então, pouco interessa. Você acha que aqui nós não enfrentamos isso também? Eu acho que a gente está um pouco distante porque a gente não tem... as nossas realidades são muito diferentes. Sim. Então, primeiro de tudo, que aqui a gente precisa consertar um monte de outras coisas. Então vamos lá, mas eu cito de novo para bater nessa tese ainda, eu cito que a Itália elegeu uma pessoa esquerdista, ou da direita, a gente tem a Alemanha de direita também, a França, que era ali centro também para direita. Como é que você explica isso? Tá, então aí a gente está entrando num assunto que é uma questão... Não, a gente está entrando num assunto que é uma questão que eu gosto muito de falar sobre, que é uma questão que é uma guinada à extrema-direita que a gente está vivendo no mundo. Se na década de 90 e 2000 nós tivemos uma virada à esquerda, com as grandes potências, etc. e tal, todas idas para essa ideia da esquerda, tal, de dividir as coisas, de trazer a população mais pobre, de se preocupar com a alimentação, nós estamos sumindo isso, né? E você vê que aquela ideia do Raspai, de você ter divisões, de você respeitar as minorias, ela está sumindo. Nas empresas já está sumindo. Elas estão, antes se gastava muito dinheiro, então você ia fazer uma coisa, tinha a preocupação de que aquilo lá não ofendesse alguém, hoje já está sumindo isso. Eu acho que isso é um pacto do capital. As grandes corporações estão sumindo com isso. Eu tenho refletido atualmente que o mundo, a gente vive... o mundo é cíclico. Há 100 anos atrás, a gente viveu algo muito parecido no mundo. A gente teve uma guinada da extrema-direita e foi daí que nasceu Hitler, Mussolini, Salazar, todos os grandes nomes, os ditadores extremos e tal. Que aí tem essa também, né? Dos extremos, né? Nascem nessas época 100 anos atrás. Sim. 100 anos depois, olha que engraçado, estamos tendo lideranças tão fortes quanto a de 100 anos atrás, com nomes que vão ser lembrados para a história a vida toda, de líderes que pouco se importa com a vida, pouco se importa com o outro. O que interessa é quem vai lucrar mais diante de tudo isso. E se a gente tiver que acabar com direitos, a gente vai acabar. Então, assim, o que aconteceu é que a gente parece, a minha sensação, que existe uma cegueira muitas vezes do povo não ver que isso está provocando mais mortes, mais guerra. Sim. Tudo isso são movimentos que estão acontecendo. E eu não estou falando assim... que é uma eu não estou falando Brasil, só do Trump. Eu estou falando do Putin na Rússia. Estou falando do Maduro na Venezuela. Estou falando de tudo que é extremo. É um grande problema. É um grande problema. Tudo que é extremo é um problema. Então, assim, não dá para você partir para lugares que a sua crença é o que determina algo. A sua crença ela pode ser destrutiva também. Porque se você for na sua crença e acreditar e ficar firme naquilo e achar que só aquilo é a verdade... Você perde a empatia. E eu sinto que a humanidade está perdendo um pouco a empatia um com o outro. Sim. A gente está vivendo um momento meio... O que interessa sou eu, é o meu individualismo. Se alguém vai morrer do meu lado, não me interessa. Sim. O que interessa é se eu vou conseguir sobreviver.
e como eu vou conseguir sobreviver, e se eu conseguir ganhar dinheiro com isso, ótimo. Sim. Então, assim, a gente está vivendo, acho que um dos episódios mais tristes da humanidade. Sim. Que é que esse medo da Terceira Guerra Mundial que a gente está vivendo é triste. Sim. É péssimo pensar que a gente está com medo da Terceira Guerra Mundial. Sabe? Então, deixa eu te falar, você está falando da questão da educação e citando que se tivesse uma educação melhor e etc, tal, essa coisa toda, e eu te coloquei diante de um cenário em que a educação, tudo bem, a gente pode sim educar, e educar é uma forma, lógico que é, a educação sempre é uma forma de melhorar as coisas, mas eu te mostrei um cenário em que a educação que nós passamos por esse período, que até nas grandes empresas tinha muitas preocupações com o outro, essas coisas todas, que nós com as minorias, com o gay, com a mulher e etc e tal. E que você está notando que hoje nas grandes, a Coca-Cola já parou, eles não estão fazendo mais o enterprising, eles já estão partindo para outras coisas agora. E aí você vai vendo que as grandes empresas... É um pacto das grandes empresas, a Meta, vai tirando... o X, que é o Twitter, já tinha feito isso. Isso. A Meta acabou de lançar essa. Sim. As grandes empresas, é um grande pacto, né? Sim. Das grandes empresas que estão visando lucro e não políticas que prezam pela valorização do ser humano em si, exatamente. Eu acho assim que esse papel do artista, e aí é o artista mesmo. Nós tivemos agora a Fernanda, nossa, que cheiro horroroso aqui, subiu um cheiro horroroso aqui. Mas a Fernanda Montenegro agora ganhou um prêmio. Fernanda Torres. A Fernanda Torres, me desculpa. Que é quase a mesma coisa, né? Do mesmo sangue. Ganhou um prêmio aí por uma obra que fala exatamente disso. Para dizer, nós ainda estamos aqui. Assisti o filme e a mensagem é exatamente essa. Não pense que está tudo escuro, porque nós estamos aqui ainda. Existe uma luta aí para se travar. E aí você nota como o papel dela, a gente viu nas redes sociais, muitos que são contra, batendo, para que isso? Olha, tanto investimento, sem saber que o investimento não tem nem dinheiro do governo lá, mas batendo nisso aí. E muitos outros, pelo menos do meu convívio, que aplaudem ela pela coragem e pela determinação de falar sobre algo que nós precisamos falar muito mais, não é? Que é essa de valorizar o ser humano, né? Das diferenças. Você está falando da Terceira Guerra Mundial, mas nós temos pelo menos 30 guerras aí rolando aí. Na África, na Ásia, né? Que já estão rolando. Sem falar aqui das mais famosas lá do Putin, etc e tal. E de Israel, pelo amor de Deus, em nome de Deus, matar tanta gente quando estava matando os palestinos, quando estava lá, é terrível. Triste pensar que a maioria dessas guerras acontece em nome de Deus, de Deus, né? De uma crença, aqui também. A crença causa cegueira. A sua extrema crença causa cegueira. Você não está se importando com o outro. Você não está pregando o amor, de fato. Onde está o amor, então? Sim. Sabe? Cadê a luta pela sobrevivência em si? A luta contra a fome, né? Por moradia digna para cada pessoa. A gente deveria estar se unindo coletivamente para buscar ações solidárias à humanidade. Nós tivemos a pandemia... Não torcer pela guerra. Nós tivemos a pandemia e parecia que na pandemia nós íamos aprender a respeitar o próximo, né? Porque a gente tinha uma interdependência. Pela primeira vez a gente começou a entender que, o meu ato pode prejudicar o outro, mas o ato do outro também me prejudica, né? Tinha uma filósofa, esqueci o nome dela agora, mas uma filósofa francesa que dizia que depois da pandemia nós seríamos muito melhores, que as ações econômicas seriam mais voltadas para a igualdade, para a melhoria do senso de vida e etc e tal. O que aconteceu é exatamente ao contrário, né? Como é que você vê o mundo hoje depois da pandemia e qual a sua responsabilidade como um ator, como alguém que participa disso, para mostrar essa coisa, né? Olha, é isso, né? Infelizmente essa filósofa errou, né? A gente está vivendo... Pelo contrário, eu acho que a pandemia, em vez de fazer a gente se unir, ela fez a gente ficar nas nossas bolhas. E depois da pandemia houve uma grande
luz sobre a escuridão, onde muitas figuras começaram a aparecer sem medo de dar a sua opinião e Sim. se a sua opinião pode destruir a vida de alguém, né? Sim. Então, infelizmente, a gente só foi pra ladeira abaixo. Só regredimos aí. A gente só regrediu no pós-pandemia, né? A gente não teve um sentimento coletivo de que a gente poderia mudar coisas, né? Uhum. Mas faz a pergunta de novo que eu me perdi aqui no meu pensamento. Eu tô sabendo que você ganhou, tem uma peça sua que ganhou um prêmio. Sim. Sim, qual foi esse prêmio aí? Foi o prêmio Bibi Ferreira, de Nossa. melhor espetáculo cara. musical brasileiro. Nossa. Com a peça Um Grande Encontro Musical. E essa peça tratava do quê? Essa peça, ela contava a história de Tom e Margarida, que eram impedidos de viver o grande amor por Tião. E a história se passava entre Recife e Olinda. Tião era um cara poderoso de Recife, que não aceitava Margarida, que era a mulher que ele era apaixonado, ficar com o Tom. Então ele ameaça o Tom sai lá de Olinda, que ele mora em Olinda, sai dali da região Olinda-Recife e vai para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele conhece o Zé Raimundo, a Elma, o Geraldinho e o Valença. Nada mais, nada menos que uma homenagem a Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e ao seu Valença. Olha que loucura, hein? Isso. Então é um musical com todas as músicas, são desses artistas brasileiros, desses grandes artistas. Muito legal. E que eu tive a honra de interpretar o Zé Raimundo, que é uma homenagem ao Zé Ramalho, né? Uhum. Na peça. Então eu fiquei muito feliz. Então é isso, conta essa história de amor com músicas desse quarteto de artistas maravilhoso que é do Grande Encontro, né? Uhum. E uma peça muito bonita que fala do Nordeste, que fala desse povo, né, do nosso Brasil, né? Uhum. Com essas músicas maravilhosas. Uhum. Então foi uma felicidade muito grande, assim. O nordestino, também na pandemia ali no final, nas eleições entre Lula e Bolsonaro, e a gente teve muito sair. O nordestino entrou muito em cena, porque muita gente culpou os nordestinos pelo Lula fato do Lula ter ganhado, dizendo que eles são muito burros, que não sei o que lá. Essas manifestações na rede foram crescendo demais, chegaram a um limite assim absurdo. E aí entra aquela pergunta que eu te fiz: e aí, qual é o seu papel? Como é que você se sente como artista em levar essa discussão e mostrar que é o contrário? Mostrar uma outra face de algo que as pessoas rotulam demais? Então, eu acho que o meu papel como artista é justamente criar um pensamento crítico para entender onde que está nosso papel como seres humanos, num lugar mais solidário, mais empático, num lugar onde eu como artista, eu sou alguém que pode me chamar de Ananaíra, é o conceito que se dá à figura que fala muito sobre amor, espiritualidade, etc. Uhum. Mas eu tô cansado um pouco dessa energia de guerra. Uhum. Então eu, como artista, eu quero falar sobre paz. Uhum. E óbvio que muitas vezes eu vou usar a cena para usar cenas de embate, mas que em alguma medida eu também quero falar de paz. Sim. Eu quero falar, porque eu realmente, assim, eu ando com medo do que a gente está caminhando, para onde a gente está caminhando. Sim. Eu vejo que as pessoas, inclusive, estão rindo de quem fala sobre paz. Sim. Né? Acho que as pessoas realmente perderam tanto essa empatia um com o outro que a gente está torcendo demais para a guerra. E eu não quero isso. Eu não acho legal esse sentimento de torcer para a guerra. Eu acho que o ser humano pode ser melhor. Eu acho que a gente pode ser melhor nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na contribuição com o outro e também com o planeta. Sim. Destruir tudo em nome do quê? Do seu lucro? Você vai destruir toda a natureza, matar animais que estão quase extintos, tudo visando o seu lucro?
A gente tem muitos bilionários. Ok, a pessoa trabalhou, né? Quem acredita na tal meritocracia, a pessoa trabalhou, conquistou, é dela. Ok, mas você precisa de tanto dinheiro mesmo para viver? Tem tanta gente passando fome. Tanta gente passando fome. Tanta gente sem lugar para morar. Então, meu papel como artista é alertar essas coisas que acontecem no mundo em alguma medida. É a gente colocar uma lupa nas questões do mundo. Meu papel. Importantíssimo. Eu não tô cego. Eu não tô... não importa só comigo. O meu papel como artista é pensar no outro também. Sim. Eu não tô fazendo... Porque é isso. No teatro eu não faço algo só pra mim. Na pandemia, inclusive, a gente estava falando da pandemia, as pessoas viram quanto é importante a arte. Ninguém ficou sem ver um filme, uma novela, sabe? Todo mundo precisou da arte naquele momento, que todo mundo ficou trancado. E hoje também, né? Agora hoje também, exatamente. Então a gente precisa disso. A gente precisa, inclusive, meu papel é lembrar o que aconteceu na história do nosso país, do mundo, para a gente não repetir os mesmos erros do passado. Sim. A gente está aí repetindo erros do passado. A gente está vivendo esse período de guerra. Por quê? Sabe? Então, assim, eu acho que é o meu papel. Pode ser que é isso, é como eu me vejo como artista, é a minha contribuição de alguma forma. Nos seus pares você vê isso também? Os meus pares, que são as pessoas que eu escolhi caminhar junto, sim. E eu escolhi caminhar junto justamente porque a gente tem algo em comum. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha aqui que é muito interessante. Você falou da pandemia, das lives que vocês fizeram. Como é que vocês usam a tecnologia nova, as redes sociais, principalmente o YouTube, que é o que eu mais gosto? Como é que vocês usam? Vocês já estão usando? Já tem projetos assim, não? Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu tô querendo me jogar mais no mundo das redes. Sim. Por quê? Infelizmente, hoje em dia as pessoas levam realmente em consideração todo mundo. Quanto mais seguidor você tem, mais credibilidade você tem e mais possibilidade de trabalho você vai ter. Eu, por mais formações que eu tenha e por mais prêmios que eu acumule na minha vida e carreira, se eu não tiver 1 milhão de seguidores, esse prêmio não significou nada. As minhas formações não significaram nada. Então, óbvio que eu vou fazer peças de qualidade com coisa de qualidade. Não foi a primeira peça que eu faço, não. Eu ganhei um prêmio importante no cenário teatral brasileiro. Essa foi a primeira que teve uma relevância aqui para a cidade, que teve um conhecimento um pouco a mais. Olha, o Romário tá fazendo teatro por aí. Mas outras peças que eu já fiz tiveram uma relevância. Como teve uma mídia maior, e aí entra o papel das mídias, com uma repercussão um pouco maior, já nas redes sociais, porque teve um grande jornal aqui do ABC que deu um espaço aí, né, uma matéria, aí as pessoas conheceram um pouco. Porque o que eu digo pra você? Que prêmio, prestígio, não paga conta. Não, de maneira alguma. Então, pelo contrário, eu tô até vivendo aqui. Como eu te falei, muitas vezes a gente tem altos e baixos. Sim. Eu tô naquele período de me renovar para me reerguer novamente. Sim. É muito chato passar por esses períodos da vida. Mas, e até porque fazia muito tempo que eu não passava pelo baixo da carreira do ator, né? Tava, graças a Deus, graças a quem me guiou, eu tava seguindo bem, né, num fluxo. Mas é uma realidade, a gente vive nos altos e baixos. Então, assim, as redes sociais, ela é uma ferramenta que a gente precisa dela. Sim. Então, eu decidi, tô até agora falando pra câmera, Sim. eu decidi que eu vou me jogar mais nas redes. Eu tenho ali meu Instagram, eu faço meus compartilhamentos, eu compartilho coisas e tal, mas eu decidi que eu preciso ser mais... Os artistas usaram isso muito, muito bem. O stand-up usou muito bem, cantores e cantoras se lançaram e tiveram resultados com com as redes sociais. Você não imagina criar um espaço assim e tal?
É o meu desejo, e agora eu tô trabalhando com empenho para poder me jogar mais nas redes. Ser mais cara de pau, usar minhas formações ao meu favor, contar histórias, ler textos, cantar uma música, fazer tudo que eu tenho em mim e jogar nas redes. É o que eu desejo, porque eu sei que eu tenho potencial, eu só preciso ser visto. Né? E tem aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado, então eu preciso que as pessoas conheçam um pouco mais o meu trabalho, porque eu tô aí desenvolvendo já há um tempo, e eu já fiz testes, inclusive, que já me perguntaram quantos seguidores eu tinha. Sim. Sem, às vezes, se importar com a qualidade artística que eu estava apresentando. O que importava era mais quantos seguidores eu tinha. Então, dentro do seu... também. Então, assim... dentro do seu métier aí, do seu ramo de trabalho, também tem esse interesse. Muito. Porque você traz público. Então, assim, ou você entra na TV e faz algo que caia na graça do público, porque tem essa também, né? Tem muitos artistas aí que fazem uma participação numa novela, numa série, num filme, e muitas vezes ninguém conhece. Mas às vezes a pessoa foi lá e fez algo que chamou muita atenção, e é o que se chama de cair na graça do público. E aí as pessoas abraçaram tanto ela que mudou a vida dela. A vida dessa pessoa. Em contrapartida, a gente tem uma briga hoje entre o streaming e a TV aberta. E a TV paga também. A TV paga quase está extinta, né? Ela está migrando toda para o streaming. Mas a TV paga está sofrendo mais. A Globo, por exemplo, a maior emissora do país e uma das maiores do mundo, está sofrendo aí com impactos. As novelas já não têm tanto impacto, a audiência está minguando, embora ela ainda consiga pegar 30% aí, mas, cara, mesmo assim, para uma grande empresa sofrer como está sofrendo a Globo, que fez muitos contratos aí, etc e tal, como é que você não acha que é tempo mesmo das mídias sociais e que elas são mais democráticas? É tempo, e eu acho que, assim, isso é um caminho natural, isso já é desenvolvimento tecnológico que em alguma hora ia acontecer. Uma vez que existe esse avanço, é natural que algumas ferramentas do passado deixem de existir ou fiquem só para lembrança. Sim. A gente não vê mais as pessoas com... Desculpa, qual é que é mania de pegar... Às vezes a gente não vê mais as pessoas com rádio, né? Todo mundo escuta música por Spotify e tal. É que no nosso país a gente tem uma cultura televisiva muito Embora grande. O rádio seja uma das maiores audiências dos streams também. Exatamente. A gente tem uma cultura televisiva muito forte, e a gente também tem uma parada que nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade. Sim. Então, assim, a Rede Globo, em alguma medida, ainda resiste. E as outras redes de TV não tem relevância tão importante como a Rede Globo. Mas a Rede Globo, ela faz uma coisa que ela se prepara para competir no mercado mundial. Ela não se prepara só para competir no mercado nacional. Ela já está com o stream dela há anos-luz na frente das outras. Sim, ela tem uma gama de produtos aí enorme, né? Quer dizer... Então, assim, para a Rede Globo em si, lógico que perdeu a audiência e tal, não sei o quê. Mas ela já se preparou para ganhar muito mais na rede de stream dela. Não à toa é o segundo stream mais assinado do Brasil. E o 10º mais assinado do mundo. Então, assim, ela não está distante. Sim. O SBT aí veio agora com uma tacada de mestre que é muito interessante, que ofereceu um streaming gratuito, né? Com várias programações, comercial lá. Isso é ótimo, mas acabou de chegar. Mas a grande força da Globo está na TV aberta. Né? Exato, tá na TV aberta. E só que aí... No streaming a Globo perde para muita gente, viu? Perde para muita gente, mas se você for avaliar em disputa de mercado mundial e disputa de mercado nacional, ela continua ganhando de todas as brasileiras. Aí é outra coisa, porque aí é o produto que manda. Criar novelas, etc e tal, nós ainda vivemos disso aí. Exatamente. Vamos lá. Cara, foi um prazer te ter aqui. Muito prazer mesmo. Parabéns pelo teu prêmio aí, pela tua peça de teatro, pela carreira. Foi muito gostoso. Vamos ver se a gente conversa de novo aí, né? Infelizmente a gente tem um tempo, a gente tá conversando aqui há mais de 1 hora. E aí a gente tem que ter esse tempinho aí.
a hora passa rápido, né? Tava tão, não sei se tava bom pra você, mas pra mim tava ótimo. Então, passou um pouquinho. Mas, cara, eu vou abrir pra você fazer as considerações finais, mas não sem antes te agradecer muito pela tua presença aqui. Muito obrigado e boa sorte aí, que você quebre as pernas muitas vezes. Cara, eu agradeço demais o convite por estar aqui, né? Te conheci quando eu era criança, estudei com sua filha. Me chamou de velho. Tive aula com a Marisete também na escola. É um prazer estar aqui conversando com você, falar um pouco da minha vida, das coisas que eu tenho feito. Eu amo essa cidade, Rio Grande da Serra. Nós temos artistas incríveis. Eu torço muito para que a gente entre aí numa rota de incentivo à arte, à cultura, para a gente também ter um conhecimento do turismo local. Estou torcendo muito para essa nova gestão entrar aí com tudo para que a gente tenha uma renovação mesmo. A gente precisa. É isso, eu agradeço essa conversa. Acho que a gente tem que valorizar muito artistas e pessoas da nossa cidade que estão desenvolvendo coisas aqui e fora daqui, né? Então, agradeço muito a oportunidade desse diálogo, dessa conversa contigo. E como é o nome artístico mesmo? Roma Oliveira. Qual é o Instagram? O meu Instagram é Roma Oliveira A. 2 A. Roma Oliveira. Obrigado, Romário. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Curta dando seu like, compartilha para seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.